particulares que tem aqui. Então, foi bem e na página também. Na página também, exatamente. Então, tudo quanto é lugar que a gente poderia divulgar, a gente divulgou. Para ter um grande número de tutores, para a gente poder escolher esses tutores muito bem. É bem bom. A gente encerrava dia 3 as inscrições, a gente prorrogou mais uns dias, porque a gente estava com 560. No caso, a gente tinha 700, sendo que muitas pessoas eram de fora, que sendo presencial a gente diminuiu essa margem, outras pessoas que eram de outros cursos que acabaram de se inscrever, então a gente ficou com 521. Então, como são 400, para a gente não ficar com reserva baixa, a gente aumentou essa prorrogação, até porque eles serão contratados só para estar trabalhando aqui do dia 1º e no dia 2, então a gente tem essa margem para a gente poder ter mais tutores até. Só uma coisa, quando um tutor faltava, no dia e no outro dia realizava as atividades, mas depois de 3 dias era um monitor que realizava o monitor ou supervisor. Tinha uma outra pessoa que fazia esse retorno. As postagens eram das assistentes de conteúdo e as questões dos e-mails eram os monitores que assumiam. Nesse caso, o monitor não vai ter produção de conteúdo. Vocês vão? Não. Conteúdo é onde os supervisores respondiam e incluíam nos fóruns de conteúdo, caso o tutor ficasse muito tempo fora e com faltas. E os monitores, eles mandavam e-mail. Por exemplo, tinha um e-mail assim, abriu fora de abertura, fiz convite do que o tutor está praticamente mandando uns 3 e-mails por semana, 2 a 13. Aí para ter o aluno continuar acessando, estar atualizado, aí uma outra pessoa encaminhava esse e-mail. A gente pensou que vocês dividem pelo grupo. Grupo Sul, eu acho que o compromisso de grupo é bem importante. O seu grupo, seus 15, exatamente. Uma coisa é eu saber que eu vou sair, vai ter alguém cair de paraquedas que vai me substituir, mas que também não conhece aquele grupo, que não sabe como é que está os alunos. E outra coisa é saber que o meu grupo está assumindo o trabalho. E aí esse grupo vai estar numa sintonia, eu acho que trazer o de fora. E aí se ficar fora muito tempo, não dá tempo. 3 meses é muito rápido. Não dá para voltar uma semana inteira. Era mais, por exemplo, quando passava de 2 dias, né? Para aquela turma, uns 100 alunos não ficarem desatualizados. Dividam entre os tutores de vocês, porque fica poucos alunos a mais para cada um. E os alunos são ligeiros, assim, sem essa interativa, eles reclamavam dos tutores, eles diziam, Não se esqueça, se chegar na Dilma, vai chegar na professora, ela vai chegar em mim vai chegar em vocês. Então não pode acontecer isso. Pobre Dilma, tá na boca do povo. Não, eu também, além de claro, como vocês mencionaram isso, essa questão dos tutores não virem e tudo mais, da mesma forma vocês. Eu acho que vocês, pelas atividades que vocês têm, vocês viram a importância que vocês são para esse curso, vocês supervisores. Então, eu peço para vocês entenderem essa importância, entender o quanto vocês têm que ser presentes. Claro, ficou doente, gente, não tem que fazer, vou torcer para ninguém de vocês ficar doente nesse tempo. Mas pode acontecer, então, se vocês têm o mais presente possível que vocês estejam mesmo, só contar por questões de urgência, mesmo, por questões que não tem como fazer, porque eu preciso que vocês estejam. Porque no dia que vocês não vierem, os 15 tutores de vocês vão estar abandonados, tudo bem? Um amigo pode cobrir, mas ele não vai poder cobrir sempre. Então, essa presença de vocês é muito importante, tá bom? Certo. Todas as atividades enviadas devem ter uma confirmação de recebimento. Os tutores, os alunos vão mandar alguma questão. É bom que essa questão seja respondida. Peraí, eu não consegui avaliar ainda. Avaliarei a sua questão, depois a gente responde. Para o aluno não se sentir abandonado, não se sentir solitário. Isso já foi bem mencionado, que eles têm que ser acompanhados, então eles têm que ser respondidos. Bem? Por favor. Seja proativo. Desculpa, pode? Não, é que surgiu agora uma ideia, na verdade. Será que seria muito mecanizado colocar uma mensagem automática para cada e-mail? Tipo, recebi a sua mensagem. Logo retornarei. E retornarei assim que, sabe, uma coisa assim, não
Não sei na questão do texto, mas... É uma sugestão, mas o que eu acho, dado que a gente gostaria de um formato mais personalizado possível, o ideal é que cada tutor responda, mas às vezes a gente vai ver se a demanda não tem jeito, a gente pode fazer essa mensagem personalizada para todo Desde que tu mundo. tenha certeza que o teu tutor vai garantir aqui do outro lado, porque eu automatizo e aí o cara não responde. Aí, Ou automaticamente, quando ele olha que ele recebeu, o aluno vê que recebe essa mensagem automática. Se o aluno não recebeu, é porque ele não acessou o e-mail. Ou ele, a maioria dos e-mails que recebo, a maioria não gosta de resposta automática. Eles sempre falam, essa é uma resposta automática. Eles sempre estão criticando os dois alunos. na verdade, aí você vai criando vínculos, né? Você dá um oi, você dá um bom dia, você dá... Pergunta para ele, tudo bem? Você viu sua mensagem, já é o afago, é o acolhimento. Então, quando a gente automatiza, a gente perde isso. Mas talvez determinados procedimentos, tipo a avaliação final, lá, que é aquele monte de coisa naquele período, a gente até pode automatizar, quando for muito massivo. Assim. Mas no dia a dia, eu acho que é legal o tutor responder, até porque ao ler, ele já coloca na caixinha dele, que ele sabe que tem que dar um jeito naquilo. Nossa, isso, obrigada. É muito importante, tá? Por isso que essa vai depender muito da demanda. Se a demanda for muito grande, a gente automatiza, mas se não, a gente gostaria que todo mundo respondesse de forma pessoal mesmo. Até a Najara comentou que antes era obrigatório que você chamasse o nome inteiro do aluno. Não, peraí, vamos deixar essa coisa mais pessoal mesmo, a ligação do seu tutor com o estudante. Bem, vou falar rapidinho só dessa questão. Já fomos bem repetitivos de como tem que ser esse acompanhamento, mas uma questão que eu peço para vocês, um valor que vai ser muito bom, dado que a nossa equipe, dado que seremos uma equipe, é que vocês sejam proativos, atendam um outro, possam me ajudar, possam atender o outro, possam ajudar o tutor. Essa é bem importante. E propondo essas ideias de complemento para a gente, propondo como vocês já completaram aqui muitas vezes. Essa nossa interação é muito importante, porque vocês têm muitas coisas que nos passarem. Então, eu peço que a gente mantenha essa nossa estrutura de comunicação boa e que vocês também tenham essa comunicação com seus tutores. Ajude a promover uma comunidade de aprendizagem. Essa comunidade de aprendizagem, o que é? É o que a gente está pensando, a gente falou, vamos pensar talvez no Facebook, mas é tudo ideias que a gente está pensando. Mas essa comunicação que os alunos vão ter que ter, peraí, cada tutor vai estar trabalhando com um grupo, então esse grupo pode interagir entre eles, podem fazer uma comunidade trocando informações. Até porque tem gente que vai ser do conselho, vai ter gente que vai ser do conselho, sabe, muita gente diversas. Então essa comunicação que eles vão ter, até porque vão ter algum, por exemplo, fóruns de prática que eles vão estar colocando. A aprendizagem que cada um tem, esse conteúdo que cada um tem, essa bagagem que cada um tem, isso é bem importante. Para fechar, só deixar bem claro mais algumas idades, a gente quer que vocês acompanhem de perto as dificuldades dos estudantes e proponham alternativas. Eu preciso desse retorno de vocês, a gente precisa que vocês nos proponham tudo que vocês acham que tem que melhorar, como a gente já mencionou. Fiquem atentos às dificuldades, tem muita demanda em tal assunto, vamos lá, vamos resolver isso, vamos fazer grupos de estudos. Bem repetidamente, mas a gente precisa disso. E que procure ajuda e orientação sempre que surgir alguma dúvida, conteúdo, organização. Organização, problema ali, minha cadeira quebrou, daí resolver isso, tudo quanto é detalhe, questões pedagógicas, de manter nossas consultoras técnicas, questões dentro do conselho, seja dividindo informações, é mais isso. E para fechar, eu desejo a todo mundo um bom trabalho, conto muito com vocês, agradeço por todos estarem aqui presentes e estarei sempre disponível para a gente se comunicar, tá? Sou brava um pouquinho, mas vou estar sempre conversando com vocês. Com tudo que vocês precisarem de dificuldade, peraí, eu estou com dificuldade com o David, aconteceu alguma coisa, me passem isso que a gente vai tentar resolver todas essas questões e com os estudantes também. Bom, obrigada. Tá meio
invertido, na verdade, devia ter sido a primeira da tarde, mas como eu dava aula, eu acho que não fiquei por último. A gente vai falar um pouquinho sobre educação à distância, que educação à distância é essa que a gente está falando, a partir de princípios, que é a educação à distância. Muitos de vocês já têm experiência, outros não, né? Estou começando pela primeira vez, não saber que modalidade é essa, quais as especificidades dela, e falar um pouquinho sobre o curso depois. Pode passar? Então, o que significa educação à distância? Quais as concepções que a gente tem? Essa é uma modalidade que ela tem muito preconceito e a gente tem que ajudar a desmontar esses preconceitos. Tem toda uma história em cima da educação à distância, do uso que foi feito dessa modalidade, muitas vezes para se ganhar dinheiro mesmo, usando a educação economicamente, e que deixou uma marca na modalidade. Né? Muitas vezes vocês vão ouvir de que é só para ganhar um certificado, não precisa fazer nada mesmo. Tem as memórias do Instituto Universal no Brasil, que era um grande centro de educação à distância, que mandava os livrinhos e depois o sobrinho, qualquer um fazia atividade e recebia o certificado. Como é que a gente desmonta esses preconceitos? Fazendo um trabalho de qualidade. Tá? E aí a gente consegue tirar esses preconceitos. Vocês vão ver, vocês ainda vão receber muitos estudantes com preconceito em relação à modalidade. Como se fosse mais fácil, não precisa fazer nada mesmo. Tá? E a gente não pode fazer isso. A gente está fazendo educação. Educação à distância é uma modalidade de ensino. Não é porque é presencial ou à distância que ela tem que ter menos ou mais qualidade. Do mesmo jeito que tem educação presencial de péssima qualidade, a educação à distância de alta qualidade. Nos últimos tempos, a gente tem melhorado bastante esse preconceito, especialmente dentro da universidade, porque as universidades públicas tinham muito preconceito em relação à qualidade. Mas com a política agressiva do governo federal nos últimos 10 anos, onde a gente entrou na educação à distância, e as federais, quase todas no Brasil inteiro, estão trabalhando com a educação à distância, esses preconceitos têm diminuído bastante. Pode passar. Então, quais as características principais da EAD? É a separação entre o professor e aluno. A gente não vai mais estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, então a gente vai estar em lugares diferentes, com tempos diferentes. Nem sempre o aluno vai estar no mesmo horário que o tutor está aqui, vai ser tempos diferentes. Essa é uma característica da educação à distância. A outra é a nossa comunicação vai ser mediada por algum recurso tecnológico, então a gente vai se comunicar com o nosso aluno por tecnologia, e aí para isso a gente ainda usa muito escrita, e aí tem que soltar a escrita, né? Porque muitas vezes é um dificultador da comunicação na EAD, porque uma coisa é eu falando aqui, hoje por acaso está ficando gravado, mas em geral as nossas aulas elas não são gravadas, né? Eu saio da sala de aula, se eu disse, se lembrou, se não, eu posso dizer que não disse. Agora na EAD fica tudo registrado, tá? Então o que eu digo vai ficar lá gravado. A Andréia vai poder olhar nossas turmas lá de Brasília. A educação à distância abre a porta da sala de aula. Isso é muito legal, muito legal. Mas aí a gente tem que perder os medos e os preconceitos que a gente tem em relação à sala de aula, porque até hoje as nossas salas de aula são extremamente fechadas, né? E muitas vezes se alguém diz, quero ir na tua aula, muitos professores não deixam. Né? Então a nossa sala de aula hoje é completamente aberta e a gente tem que se comunicar por esse recurso tecnológico, escrevendo mesmo, não tem jeito. E a gente tem uma centralidade no estudante. No presencial, o central é muito o professor, né? O professor é que determina o que vai ser aquele dia. Na educação à distância, a gente se volta muito para olhar para os estudantes. Deveria ser nas duas modalidades. Deveria estar centralizado no estudante. Então, só um conceito, eu escolhi o do Michael Moore, a educação à distância é uma aprendizagem planejada que geralmente ocorre num local diferente do ensino tradicional.
E por causa disso, requer técnicas especiais de desenho de curso, de instrução, métodos especiais de comunicação através da eletrônica e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais organizacionais e administrativos. A EAD demanda muito planejamento, não dá para ter improviso na educação à distância. A gente tem que estar sempre antecipado. Por exemplo, nós vamos estar com o curso todo montado já previamente. Tá? E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar muito bem planejado. Não posso improvisar a semana que vem. Eu já tenho que saber previamente o que serão todas as atividades e os meus alunos muito bem avisados. Senão a gente perde uma das principais características da EAD, que é a flexibilidade. Então não dá para inventar coisa de última hora e chamar aluno. A gente, o máximo possível de organização, que esse aluno consiga saber o que vai acontecer durante a formação toda, o que envolve, que tempo, quando que ele vai ter que estar disponível para as atividades. Surpresas não são bem-vindas, porque esse estudante, normalmente ele é um trabalhador, né? Então já tem os tempos bem contados. Então, quanto mais a gente tiver esse planejamento bem feito e comunicado a todos, melhor. Pode passar. Lembrar que a gente já tem uma história de educação à distância nesse país, que é bem grande. Começamos no país e no mundo, né? A educação à distância não é nova, em 1930 já se fazia EAD. Primeiro, por ensino de correspondência, na sequência rádio, teleeducação, informática, e hoje, muito com os ambientes virtuais que é o que dá um grande boom na educação à distância, porque é onde a gente consegue ter interatividade. De fato, a gente começa a conseguir trocar, e aí é onde a gente consegue fazer educação de qualidade. Na UFSC a gente já tem uma história também de AD, mais recentemente com as graduações, desde 2004, hoje a UFSC tem 8 cursos de graduação em desenvolvimento, 3.500 alunos, então tem bastante coisa, especializações. A UFSC já construiu uma história. Eu coloquei aqui a fotinha do Letras Libras, porque é um curso muito interessante que a gente fez na universidade, completamente à distância, para 500 alunos surdos do Brasil todo. E por incrível que pareça, depois, no final da formação, os professores chegaram à conclusão que para o trabalho com os alunos surdos é muito melhor trabalhar à distância do que presencialmente. A tecnologia favorece a aprendizagem, o trabalho ensina a aprendizagem com surdos. É porque a gente traduziu todos os conteúdos e isso ficava gravado, e eles podiam também interagir pelos fóruns por vídeo. Então, foi um curso muito legal, uma experiência muito interessante que está sendo divulgada mundo afora. Foi repetido esse curso e hoje nós já não temos mais, deve sair no próximo ano novamente. Eu queria perguntar, essa edição que a gente vai trabalhar, foi oferecido para Braille? Nem Braille, nem para Libras. A gente vai conversar para traduzir para a próxima edição. É porque dá bastante trabalho a tradução para Libras, precisa dos tradutores, a gente trabalha com tradução, já não mais com interpretação. A gente já deu um passinho adiante. Então, já é língua própria? É língua. Então já tem os tradutores que tem que fazer essa tradução em estúdio, gravar, editar. Dá bastante trabalho, seria impossível para essa edição. O único lugar que vai ter a tradução em Libras é as teleconferências. Os conteúdos ainda não, mas a gente vai trabalhar para que o próximo já seja ofertado em Libras também. Teve uma ocasião, não me recordo exatamente em qual das edições, na segunda ou na terceira, o Conselheiros, que uma colega minha de tutoria teve uma aluna que era cega e ela solicitou alguma coisa para a equipe de apoio da parte da informática, foi até. E eles conseguiram disponibilizar o arquivo, que ela tinha um programa que fazia a leitura desse arquivo, só que eu não sei agora dizer qual que era, mas ela conseguiu acompanhar o curso dessa forma. Tem um software disponibilizado pelo governo federal que a gente pode usar tanto em blog quanto em programas. Sim, já tem. Interface ali que ele
você clica e ele faz o som, ele vem. Já tem vários programas livres. A gente ainda não tem nenhum aluno inscrito com essa característica, mas se tiver, tem a dúvida que a gente vai correr atrás para poder fazer o máximo possível, tá? Mas planejadamente, para essa formação, a gente não conseguiu fazer porque não tinha tempo para isso. Pode passar? Então, sempre com o uso de tecnologia, a gente vai estar usando intensamente essa tecnologia, né? Tanto unidirecionalmente, né? Fita de vídeo, televisão, rádio, como bidirecionalmente. Daí é por telefone, videoconferência, é onde tem troca, né? A gente tem dois tipos, a síncrona, né? Que é aquela mesma hora, mesmo local, para me comunicar ao mesmo tempo, que no caso é o chat e a videoconferência. Essas são as tecnologias que em geral são usadas na educação à distância. E a síncrona, que é o e-mail, o fórum, a TV, o vídeo, a lista de discussão, a teleconferência, os textos e o CD1. A gente tem usado muito o fórum, né? Eu tenho percebido que na educação à distância a gente tem usado muito fórum, até por ele ser assíncrono, né? Não precisa estar ao mesmo tempo e ao mesmo lugar. Mas a gente vai prestar muita atenção nesses fóruns que a gente está fazendo em geral. São perguntas e respostas, né? A reprodução de conteúdo que está no material. Eu sempre digo que eu estou feito, né? PDF e fóssil. Eu tenho visto muito curso à distância que é o PDF. Prato feito, PDF, fórum. Leia lá e vem aqui e responda. Os fóruns, eles têm que ser instigantes, eles têm que gerar diálogo e discussão entre um e outro. Então, não é qualquer pergunta que pode estar lá no fórum. Ter tecnologia síncrona também é bem legal. A gente pode deixar os tutores com um bate-papo aberto o tempo todo, então o aluno sabe que pode conversar com ele naquela hora, né? Só é um meio que a gente não pode, por exemplo, fazer com muita gente. Se a gente for usar bate-papo, tem que ser grupinhos pequenos, senão vira, chega um, boa tarde, chega o outro, e aquilo vira uma tripa enorme, e aí a qualidade da discussão é zero. Então a gente não vai pôr esse tipo de coisa, mas pode abrir para o tutor conversar com um, com dois, que seja. Então a gente pode ter uma diversidade pedagógica com a educação à distância, né? Mesmo tempo, mesmo espaço. A gente também faz presencial quando a gente faz educação à distância. Os cursos de graduação na UFSC, todos têm 30% de carga horária presencial. Esse é precisar muito mais no caso dos laboratórios. Por exemplo, o laboratório de física tem 70% à distância, ou às vezes os de biologia 100% à distância, dependendo. Nem tudo dá para fazer à distância ainda. Tem muita coisa que precisa ser presencial. Não quer dizer que a gente estando fazendo a educação à distância, a gente não vá se encontrar com os nossos alunos se isso for necessário. Mesmo espaço em tempo diferente, então no caso dos tutores, que vão estar aqui os nossos alunos lá, tempos diferentes, tempo diferente, espaço diferente, é o último, tempo diferente e espaço igual, espaço diferente. Espaço diferente. Pode passar. A outra característica da educação à distância é que a gente, para fazer EAD, não dá mais para fazer sozinho. Não tem como. A gente necessariamente vai trabalhar em equipe e com muitas áreas diferentes. Hoje o presencial, se eu estiver minha sala e meus alunos, eu me viro com praticamente tudo. Depende de muita gente. Então, o professor faz as suas telas, roda o seu material. É gente que faz tudo, então é bem individualizado. Na EAD não dá para fazer isso. Então a gente tem vários profissionais envolvidos antes e durante a formação. Então a gente vai ter os coordenadores, tem os tutores, monitores, programadores, equipe pedagógica, supervisores, designer, informática, produtores de vídeo e vários outros especialistas. Então é bastante gente. É muitos alunos, mas também tem muita gente aqui do outro lado. Educação se faz com gente, então a gente tem que ter gente sempre. Tá? Educação à distância não quer dizer que não tenha gente, tem que ter. E se é muito aluno, muita gente aqui também. Vamos bastante.
quais a gente vai trazer para trabalhar. Eu escolhi 3, a interação, a cooperação e a autonomia. Tá? Que a gente tenha isso no nosso cotidiano, tanto com o grupo de trabalho, que vocês vão fazer entre vocês, com o grupo de vocês e lá com os nossos alunos. Porque se a gente não pratica no nosso cotidiano, fica difícil a gente levar também para os nossos alunos. Então, acreditar que a experiência de aprendizagem é uma experiência social e que ela acontece pela interação. Não basta eu ter materiais. Eu posso encher meu aluno de livros, mas de fato a aprendizagem vai acontecer quando eu conseguir interagir sobre aquele tema. Então não adianta mandar quilos de livro, o que eu preciso é trazer esse aluno para a interação. O que vai ser muito rico nesse curso é a troca de experiência e eles poderem conhecer gente fazendo a mesma coisa que eles. É um tema complexo, difícil, para se trabalhar com isso, e eles têm muito para contar, eles têm muito para ensinar também. Então, deixar que isso aconteça, criar mecanismos para que eles possam interagir entre eles também. Muitas vezes a proposição do fórum que a gente faz, só tomando um pouco mais de cuidado de como a gente organiza um fórum, isso leva a que eles interajam entre eles muito, e troquem muitas experiências. Isso é aprendizagem. E aí a gente aqui da universidade, ao haver essa troca sobre a experiência cotidiana, a gente leva eles para o livro, dizendo assim, falando nisso, lá no capítulo 4 você vai poder ver isso, aquilo, aquele outro. Porque o capítulo 4 às vezes não desce, né? Então, esses sujeitos que vocês vão trabalhar são muito ricos em experiências. Criar espaço para que isso venha, né? Então, a interação deve propiciar uma comunidade de aprendizagem de tal maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica, promover a cooperação e a autonomia, assegurar a centralidade do indivíduo na aprendizagem, possibilitar resultados de ordem cognitiva e afetiva. Cooperar entre a gente. É isso que eu estava falando. A gente é um grupo, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se segurar a barra um do outro. Então, cooperar entre nós e fazer que essa cooperação também aconteça entre os alunos. Né? E a tal da autonomia, que é muito importante, na medida do possível, que a gente não crie dependência dos nossos alunos e nossos tutores, mas que a gente trabalhe para que eles tenham autonomia e responsabilidade sobre aquilo que estão fazendo. Especialmente vocês que vão estar com os tutores, não deixem eles dependentes de vocês. E tudo que ele tem que fazer, ou você dá o sinal, ou então a coisa não acontece. Eles têm que ter autonomia. Planejamos juntos, e ele tem que ter autonomia na execução disso, que não fique esperando todos os comandos, porque senão não move. Mas isso a gente constrói no grupo. Então é importante que vocês tenham esses princípios sempre presentes. Tá? Pode passar. Então, a construção do conhecimento é estimulada quando o aluno tem a oportunidade de interagir, cooperar e coordenar pontos de vista com outros colegas. Favorece a aprendizagem. E é uma concepção de educação também. Acreditar que o meu aluno sabe que também tem coisas para ensinar. E não simplesmente a transferência ou a reprodução daquele ensinamento. Só a reprodução. Tá? Mas que a gente possa trocar. E aí a gente pode aprender muito mais. Vocês aprender mais com o grupo, né? E o grupo aprender mais também. Pode passar? E aí aquela pergunta que é muito importante que a gente saia daqui com isso na cabeça. EAD não é uma modalidade de ensino sem professor. Muito pelo contrário. Que a gente ouve com frequência dizer, esse curso não tem professor. Ou se tem professor, parece que é um curso que tem qualidade, quando tem lá o chamado professor. Vocês, esses tutores que vão estar trabalhando
nessa mediação. E o que eles vão estar fazendo com esses estudantes? A mediação pedagógica. Isso é docência. Né? Então, não, como a gente disse, a gente já falou, não é aquela atividade tradicional do ensino presencial, como a gente está aqui agora. Eu aqui na frente falando, vocês me ouvindo. É um professor diferente, com outros recursos, mas é um docente. Tá? Quando a gente ensina, quando a gente está no processo de ensino-aprendizagem, esse tutor é um docente. É importante que a gente o trate assim, que ele tenha essa responsabilidade, sim, enquanto docente. Uma outra questão importante, uma coisa que é fundamental na educação é a questão da afetividade. Isso envolve, isso faz com que as pessoas permaneçam, que seja gostoso se encontrar. Quantas vezes a gente foi para a aula só porque queria encontrar os amigos, né? A aula era um porra, mas encontrar os amigos era muito legal. Não é porque a gente está à distância que a gente não tenha que ter a questão da afetividade presente. E muitas vezes um e-mail, uma frase um pouco mais carinhosa, que dá um bom dia, pergunta se está tudo bem, poder ouvir teu aluno, ele dizer que está com problema e você escutar isso, tudo isso torna a formação mais legal, gente. Então, assim, essa proximidade, trabalhem com seus tutores para que essa afetividade não se perca. O número é grande, é 40 mil, mas a gente fatia esses 40 mil. Então, cada turma é um curso, e cada tutor vai ter 100 alunos, e ele vai ter que olhar cada um desses 100 como um só. E quando precisar, tem que dar colo, sim. Então, que a gente não perder isso de vista. A questão da afetividade, ela tem que estar presente, a gente tem que encontrar o lugar para que isso exista. E também, assim, criar, na medida do possível, que esses estudantes que estão naquela turma, eles criem laços entre eles. A gente não fica o tempo todo só individualizando, que a gente possa fazer que eles estejam juntos, encontrem seus interesses comuns. Uma coisa muito legal é lembrar de aniversário, por exemplo, nossos estudantes. Imagina, você recebe às vezes é muito simples para a gente fazer. Isso é legal, pode ser automatizado. É uma lembrança, receber um e-mail do meu tutor no dia do meu aniversário é sentir indivíduo que ele está sendo lembrado. Então, esses pequenos gestos que às vezes vão fazer uma diferença bem grande. Então, ficar atento a isso, tá? Educação também precisa de afetividade. Faz bastante diferença. Tá, falamos de AD, eu acho que a gente queria que vocês pensassem que hoje é uma formação inicial. Vocês estão recebendo um caminhão de informação. Algumas coisas vão ficar, muitas vão embora, mas a partir de hoje vocês estarão em formação o tempo todo. Então, a gente vai parar algumas vezes, vai discutir sobre educação à distância, vai discutir sobre os temas do curso. Então, sempre que necessário, aí a gente organiza um cronograma daqui para frente para as nossas reuniões pedagógicas e reuniões de formação. Como vocês vão estar trabalhando com a modalidade de educação à distância, é importante que se interessem pelo assunto e comecem a ler sobre. Tá? Então, vocês vão ser professores em uma modalidade. Então, se interessem pelo EAD, se quiserem que a gente indique textos, que faça grupinhos de estudo, estou super disposta a isso, tá? Tem pouco tempo, mas a gente se vira, tá? Posso trazer gente de fora. Semana que vem a gente vai estar recebendo um pesquisador do MIT, o Cavalo sobrenome. Ele é uma pessoa muito interessante, tem feito um trabalho muito legal com tecnologia, então eu divulgo para vocês, se vocês puderem vir, é legal. E aí, quem tiver interesse, eu posso sempre avisar, eu sou pesquisadora da área, sempre está acontecendo evento, aí vocês começar a ouvir sobre a modalidade, ler sobre a modalidade. A gente já tem muita produção,
muitas experiências contadas, relatadas, bastante pesquisa hoje. Tá? Então comecem a ler.